aos abalos climáticos. A gente está aqui e a gente nunca deve se preocupar com o que acontece com quem não está, mas louvar quem chegou. Parabéns de novo a todos nós e que a gente possa refletir e se preparar para os aprendizados da semana, porque afinal de contas já foi dito pelo Mestre que nós teríamos olhos, mas não veríamos, teríamos ouvidos, mas não ouviríamos, e viemos aqui para passar um cotonete espiritual, para ver se a gente passa a ouvir, né? Passa um colírio espiritual, para ver se a gente consegue enxergar as coisas que há tanto tempo, às vezes há tantas vidas, a gente está deixando de ver. Tem uma música do Chico Buarque que fala que a vida passou na janela e só Carolina não viu, né? Não sei se é só Carolina não, ou então todo mundo aqui é Carolina e Carolino, porque a vida está passando na vida da gente e a gente nem sempre está percebendo o que Deus está querendo dizer com isso. Nós somos das encarnações repetitivas, dos problemas repetitivos, as coisas acontecem e voltam, e voltam, e voltam, e a gente não entende. Não que aqui a gente vá ter a resposta final para nada, mas o caminho para isso é muito interessante. Hoje nós fomos chamados, através do livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier e Emmanuel, de uma série chamada Fonte Viva. Tem 5 livros, que na somatória tem quase 1000 passagens evangélicas que Emmanuel estuda de uma maneira curta, rápida, mas profunda. Estudar de uma maneira rápida e profunda temas evangélicos é só para grandes almas, está disponível para a gente, acessível no nosso entendimento e é muito interessante. Hoje nós viemos, foi passada para a gente um tema chamado alegria cristã. Nós vamos hoje investigar a alegria. E isso é muito interessante para a gente. Uma passagem que Jesus afirma para os discípulos: mas a vossa alegria, a vossa tristeza se converterá em alegria. É um momento crítico na passagem do Espiritismo, do cristianismo no mundo, onde Jesus tinha sido imolado, tinha sido assassinado no Gólgota. 3 dias depois, ele ressurge para os discípulos numa casa fechada, onde todos eles, com muito medo da perseguição, se enclausuraram. E ao falar com eles, vendo-os tão tristes, o Mestre disse que a tristeza deles se converteria em alegria. Eles tinham muito motivo para estar triste, né? Motivos inclusive parecidos com as nossas tristezas. Os motivos máximos da gente estar triste, quais são? Estavam ali exemplificados. Os discípulos estavam tristes após a morte de Jesus. Primeiro, pelo falecimento de um grande amor, um ente muito querido, que em apenas 3 anos de convivência tinha se tornado significativo, tinha sido transformador para a vida deles: Jesus Cristo. Mas se esse era um motivo de tristeza muito grande, e é para todos nós, tem gente que se surpreende às vezes de ver velório de parente espírita e as pessoas sofrendo, chorando. Nós somos iguais a todo mundo e também sofremos com a distância, sofremos com a falta, sofremos com as nossas tragédias. Mas nós temos, eles tinham um outro motivo de tristeza que talvez fosse maior do que a perda de um ente tão querido quanto Jesus Cristo. Qual era o segundo grande motivo de tristeza dos discípulos? É que eles passaram pela morte do Mestre, não exatamente de uma maneira exemplar. Vocês vão concordar comigo, né? Um dos discípulos vendeu Jesus.
outro dos discípulos, o melhor deles, negou Jesus 3 vezes. Negou 3 vezes depois de ter sido avisado por ele mesmo, Jesus, que ainda essa noite você vai me negar 3 vezes. Que sentimento você teria em relação a você mesmo se você tivesse passado por isso? A pessoa mais importante, não só da tua vida, mas de todas as tuas existências, estava ali diante de você e anunciou para você que ainda nessa noite você o negaria 3 vezes, e aconteceu exatamente assim. Os outros discípulos, nenhum deles testemunhou no julgamento de Jesus em favor do Mestre. Nenhum deles ajudou a carregar a cruz. Nenhum deles, pelo menos, acompanhou o sacrifício de Jesus de peito aberto. Todos se esconderam. Então, qual era a grande tristeza dos discípulos de Jesus logo após o falecimento dele? Era uma profunda decepção consigo mesmo. Porque às vezes a gente se prepara, mas quando surge o momento da prova, puxa, estudamos tanto. O Espiritismo, que nós somos tão chamados a nos instruir, amai-vos e instruí-vos, nós lemos muito, nós buscamos muito isso. Será que nós estamos preparados para qualquer situação? Eu pergunto para vocês. Nós estamos num momento crítico da Terra e é muito importante a gente pensar a respeito disso. O que efetivamente nos prepara para as provas da vida? Muita leitura? Muita oração, muito passe. Nós precisamos pensar a respeito disso. Os discípulos estavam muito decepcionados e quem os foi consolar? Quem foi? A grande vítima do maior mal que já aconteceu na terra, que foi o assassinato de Jesus Cristo. E ele aí, a partir disso, falando que as nossas tristezas, que as tristezas deles mais tarde se converteriam em alegria, porque naquele momento festejavam os representantes da sombra no mundo. Eles tinham conseguido uma vitória sobre Jesus, que representava para eles uma ameaça muito grande. Então o mal naquele momento estava festejando. E foi isso que ele falou para os discípulos. Agora eles se alegram e vocês se entristecem, mas mais tarde eles vão se entristecer. Porque um dia, todos os espíritos que participaram do assassinato, do julgamento, da tortura e das humilhações para Jesus Cristo, um dia, todos eles descobriram quem era Jesus Cristo. Um dia. E nesse dia, você já imaginou? Se Pedro, ao só negar Jesus 3 vezes, quando negou pela 3ª e ouviu o cantar do galo, como anunciado, olhou para Jesus, Jesus olhou direto nos olhos dele, com um olhar bondoso, um olhar compreensivo. Naquele momento, eu não consigo me imaginar como eu me sentiria. Anunciar, cantar do galo, e mesmo assim eu falei. Imagina então quem julgou, quem matou, quem torturou, quem humilhou, quem cravou a coroa de espinhos, quem furou Jesus do lado, quem pregou o prego, quem levantou a cruz, o ladrão que duvidou. Todos nós, a gente brinca, né, por causa do personagem da televisão, nós atiramos pedra na cruz. Talvez não seja tão brincadeira assim, né? Afinal, nós estamos aqui até agora, 2016 anos depois que o professor deu aula, a gente continua estudando a mesma lição. É capaz que a gente naquela época tenha deixado a desejar também. Eles estavam profundamente decepcionados e Jesus os consolou. A sua tristeza de agora depois se transformará em alegria. Porque depois que Jesus morreu, surgiu dentro dos discípulos uma grande dúvida. Será que ele era o mestre mesmo? Será que ele era o Messias? Mas um dia, assim como os assassinos iam descobrir quem era Jesus Cristo, os próprios discípulos
iam, no mundo espiritual, descobrir quem era Jesus Cristo. E nesse momento que eles tivessem percebido o privilégio, a alegria, o aprendizado que eles tiveram naqueles 3 anos com Jesus, eles iriam se alegrar muito na sua alma, enquanto que do outro lado, aqueles que se alegravam pela sua suposta vitória sobre Jesus, iriam perceber o seu erro e iriam cair. Esses pensamentos todos confrontam para a gente 2 tipos de alegria: a alegria de agora e a alegria de depois. A tristeza de agora e a tristeza de depois. E são muito úteis para nós pensarmos as nossas alegrias, as nossas tristezas, o nosso modelo de felicidade. O que nós temos buscado há tanto tempo? As alegrias daqui ou as alegrias de lá? Não é? Que tipo de objetivo você coloca na sua vida? Se você colocar como objetivo da vida as alegrias humanas e por causa disso você abrir mão do que é certo, do que é bom, do que é justo, dos afetos que tanto acalentam o teu coração, se depois no final da vida você tiver percebido que você seguiu pelas alegrias do mundo, que conclusão você chegará? Jesus faz uma pergunta radical nessas situações: de que adianta ter ganho o mundo todo se você perdeu sua alma? Não é? A gente pode ter ganho muitos vitoriosos do mundo. Nossa, quantos vitoriosos tem no mundo, né? Tem muitos vitoriosos no mundo, e a gente às vezes até inveja esses, né? Puxa, o senador é corrupto, tudo bem, mas ele tem lancha, ele tem uma Ferrari, um Porsche, uma Lamborghini, e você fala: poxa, eu estou com meu fusquinho aqui, estou com meu carro, minha motinha, e você fala: caramba, esses é que são os felizes, estão viajando, tem um monte de coisa. Essa alegria, a alegria do mundo, é o que a gente planeja na aposentadoria. Se nós tivermos a felicidade de ter uma aposentadoria com bastante dinheiro, ou ganhar na loteria, vocês acham que o espírita, que a pessoa que estuda o Evangelho, vai conseguir ser muito diferente dos outros, dos seus planos? 40 milhões de reais no seu bolso amanhã, o que você faria? Você deixaria por acaso de pensar numa vida com muitas viagens, vendo muitos espetáculos, com muitas comidas, bebidas e os prazeres da vida? Você deixaria isso de lado? Dificilmente. Dificilmente. Porque essas alegrias do mundo, elas são muito fortes na nossa vida. Eles são sinônimo de felicidade. Os felizes da terra estão lá no Facebook, sempre com um copo na mão, mulheres do lado, mostrando fotos de viagem, e essa é a alegria do mundo. E o espiritismo é contra isso? Tem uma proibição? Não tem proibição nenhuma contra as alegrias humanas, mas a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Não podeis servir a 2 senhores, a Deus e ao dinheiro. O que será que isso quer dizer? Quer dizer que todos nós temos que fazer um voto de pobreza e passarmos a ser dezenas de mendigos amanhã, não é isso? É isso que Deus quer da gente? Muitos religiosos acham isso. Vamos todos ser miseráveis, é isso? Vamos deixar de ser cidadãos produtivos para passar a viver de esmola de todo mundo, ser cidadãos improdutivos. Será? Acho que não. Mas a gente não pode servir a 2 patrões. Não pode servir ao dinheiro e a Deus. Isso quer dizer o quê? Você não tem como ter um projeto de vida onde você fala assim: eu vou me submeter à minha obsessão, o meu projeto de felicidade, a coisa que eu mais quero são as coisas do consumo, são as coisas do prazer, são as coisas da vida. E ao mesmo tempo, você dá a mesma importância e se submete totalmente à realização espiritual. Você consegue visualizar alguém que faça isso? Obsessivamente subordinado aos prazeres do mundo, aquela pessoa que busca, que para ele a grande felicidade são as coisas, né? As Ferraris, as Lamborghinis, os passeios, etc, etc, e ao mesmo tempo, com o mesmo grau de importância, a sua elevação espiritual. Você consegue imaginar alguém assim? Não dá.
Não bate. É impossível submetermos a nossa vida a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. A gente pode sim ter dinheiro, pode e deve ter conforto, mas com o mesmo grau de importância dinheiro e Deus, aí complica. Tem gente que se ilude, acha que dá. Eu particularmente acho que é possível, junto com Jesus, né? Se nós, o Semente, a partir de amanhã fosse fazer, se não fosse uma reunião pública e a gente estivesse fazendo uma reunião de trabalho, e a partir de amanhã nós vamos fazer um trabalho muito interessante que pouca gente pensa no sentido assistencial e caridade. Nós vamos ser apoiadores de uma escola pública. Então nós vamos ver todas as maneiras possíveis de ajudar uma escola pública. Quem for marceneiro, quem for eletricista, quem for voluntário para reforço escolar das crianças, quem puder ajudar as famílias, e assim a gente vai fazer um trabalho de reforço a uma escola pública. Seria um trabalho maravilhoso. Todas as pesquisas que falam do IDEB, das escolas que melhor desempenho tem nos processos nacionais, eles falam de parcerias. Essas escolas têm parcerias com você. Só a nossa presença dentro da escola já ia favorecer que aquele mau funcionário que trata mal as pessoas, só de ver a gente ali já ia mudar o clima. Vamos supor que nós fizéssemos isso. E chegando na escola a gente começasse a perceber um fato que hoje nós estaremos discutindo. Olha, isso já fui várias vezes lá, eu vejo sempre os mesmos meninos, nunca em sala de aula, sempre jogando bola e brincando no corredor, no pátio, enquanto que tem outros que estão sempre na sala de aula, no reforço, ali, concentrados, não brincam nunca. E esse passou a ser o nosso problema. Não é um problema? Interessante isso? Nós estamos discutindo isso. E aí a gente começasse a falar, puxa, o que fazer com o primeiro grupo, o que fazer com o segundo, como trabalhar essa questão, e estamos aqui debatendo. O que será que a gente precisaria falar para esses dois grupos? Vou repetir. O primeiro, sempre brincando. E o segundo, sem alegria nenhuma, vivendo só para estudar, sem se permitir brincar, sem fazer nada. Os dois grupos são preocupantes para a gente quer saber o que fazer. E vamos supor que nós resolvêssemos contar uma história para eles, a mesma história. E a história seria a seguinte: uma das propostas que a gente está pensando aqui do que fazer para a nossa escola seria reunir todos os alunos e contar uma história para eles. Que um pai, um fazendeiro, tinha 2 filhos. E ele era muito rico. E um desses filhos, o mais novo, resolveu pegar a sua parte na herança e usufruir. Qual era o projeto de vida dele? Comer, beber, viajar, fazer amigos, rodar o mundo, prazer, mulheres, etc. Vamos supor que tivesse um pai com um filho assim. Aí o pai resolveu e deu o dinheiro para o cara. E o outro filho dele, não. O outro filho dele era estritamente obediente ao pai, fazia tudo que o pai mandava. Uma pessoa sisuda, uma pessoa compenetrada, uma pessoa que estivesse ali o tempo todo obediente ao pai. É muito interessante isso, porque essa história fala muito da gente. Nós temos os dois dentro da gente, fala a verdade. Nós temos os dois. Quem não quer prazer nenhum do mundo aqui? Quem aqui acha que chegou num grau que fala assim, eu não quero nada, nenhuma das alegrias do mundo? Difícil. Quem aqui não chega em algum momento a essa confusão da seriedade? Qual é a confusão da seriedade? Que as pessoas que riem são fúteis e as pessoas sérias não sorriem. Uma pessoa séria não sorri. E a seriedade, a palavra seriedade já mostra a confusão das coisas. Nossa, fulano é sério, é uma pessoa, um homem sério. Se você fala que o fulano é um homem sério, parece que é um homem responsável, consequente, só coisa boa. Sorriso é uma coisa de pessoas fúteis. Não é uma armadilha? Então estava lá. O pai tinha esses 2 filhos. E o filho dele, o mais novo, que pegou dinheiro para gastar, ele foi gastar, viajou anos gastando. Só que o dinheiro tinha um problema sério, né? Ele acaba. E acabou para aquele jovem também. E o pior
pior para ele é que acabou numa época que estava uma seca naquela região, todo mundo em crise econômica, não sei se era pela Petrobras, não sei o que era, mas tinha uma seca, nada funcionava, não tinha emprego em lugar nenhum. Qualquer semelhança com esses tempos de hoje, né, não é mera coincidência. E esse rapaz, sem dinheiro nenhum, começou a perceber que os amigos que ele tinha feito nas bebidas, nas festas, etc., não eram tão amigos assim. É uma descoberta também que a gente pode fazer, né? Mas, vamos ver. Aí ele procurou emprego, não conseguiu uma função: cuidar de porcos. Cuidar de porcos na sociedade judaica é a pior função da sociedade. Porque porco na sociedade é considerado um animal impuro, ninguém come, é uma coisa que é o fim. E ele foi cuidar de porcos, sem salário, sem lugar onde dormir, sem comida. Ele estava bem? Chegou a altura da fome dele que ele falou para o chefe assim: patrão, deixa eu comer a lavagem dos porcos. E o patrão falou: não. Naquele momento, contam os evangelhos, ele caiu em si e falou assim: eu vou voltar para casa do meu pai, não mais para ser filho, porque eu não tenho mais condições morais de pedir para ele me aceitar como filho, mas eu vou voltar para ser o último dos empregados dele. E ele foi voltando. Mas imagine em que condições ele estava: viajando a pé, passando uma fome terrível. E você imagina como ele estava chegando. Eu imagino um craqueiro. Essas imagens de mortos-vivos que a gente vê pela televisão, etc. E ele, esse pai, conta os evangelhos, ele vendo o filho à distância. Por que esse pai viu o filho à distância? Porque ele tinha um lugar dele no mundo depois que o filho saiu. É na varanda da casa dele, olhando o caminho, imaginando o quê? O dia que meu filho vai voltar. Essa é a razão da vida dele. E quando acontece, quando ele vê, ele sai, larga tudo e vai correndo para buscar esse filho, já levando túnica, já levando sandália, já levando um anel de filiação. Isso é uma maravilhosa notícia para nós, porque é claro que nessa história, quem é o pai? O pai é Deus. Quem é o filho pródigo? Se você acha que não é nessa encarnação, eu te asseguro, em alguma você fez exatamente isso. Ok. Ele, não só o pai deu tudo isso para ele, e o anel de filiação dava uma mensagem muito clara para ele: ele nunca seria o último dos empregados dele, ele seria filho. Mas o pai, ele estava tão eufórico que ele falou: para tudo, falou para todos os empregados: para tudo, vai na redondeza, chama a vizinhança, vamos fazer uma festa, mata o novilho cevado, agora é dia de festa, vamos nos alegrar. E que cara, fizeram montar uma festança, em segundos montaram uma festança. Só que tem um outro personagem dessa história: o outro filho. O outro filho, vendo aquela barulheira, perguntou para o empregado: escuta aqui, o que é isso? O seu irmão voltou. E ele ficou muito revoltado, ficou muito injuriado, chamou o pai à responsabilidade, atacou, pressionou, fez tudo isso. Porque ele tinha sempre obedecido às ordens do pai. No paralelo, quem é aquele que se regozija, se vangloria e sempre obedecer os mandamentos de Deus? Quem é? É o religioso. Essa história fala de dois personagens: o religioso de um lado e o gozador da vida, aquela pessoa que vive pelo prazer. Como eu falei, são dois polos que estão dentro da gente. Tanto é que nós estamos aqui, dia de chuva, essa complicação, tudo nós estamos aqui. Por quê? Porque a gente tem um anseio de ser uma pessoa virtuosa, uma pessoa que se harmoniza com Deus. Nós temos essa vontade. Mas ao mesmo tempo a gente também sente o chamamento do outro lado. Nós estamos ali, certo? No meio.
Nós estamos no meio, puxado para um lado, puxado para o outro. Nós podemos hoje cair nesse maniqueísmo, essa visão preta e branca, inferno, céu, demônios e anjos, que nos disse que bons são aqueles que abrirem mão do mundo, porque o mundo é mau. Ah, é? O mundo é mau? O mundo foi criado por quem? Por Deus. Foi criado para quem? Para nós. Como é que o mundo ia ser mau? Não pode ser mau. O mundo é bom. O melhor lugar do mundo, como disse Gilberto Gil, é aqui e agora. Você quer saber quais são as principais missões, as principais situações, os principais mestres para você aprender as coisas? Olha para o lado. É mamãe, papai, irmão, esposa, marido. Esses são os grandes mestres. E o enredo? Qual é a história mais importante para conseguir aprender na vida? É a turbulência, é o teu desafio financeiro, são as tuas realizações, porque não é só uma coisa negativa, também tem as coisas positivas. Aí está a tua grande lição, o teu grande mestre. A gente fica procurando nos livros, fica procurando fora, Chico Xavier. Tem gente que recolhe a aguinha que cai durante a noite na estátua de metal do Chico Xavier em cima do túmulo dele, porque aquela aguinha é milagrosa. Nós adoramos alguém para passar a responsabilidade da vida da gente, mas a responsabilidade de verdade é nossa. Nós temos que achar algum ponto que não seja essa falácia, essa mentira da seriedade. Pessoas alegres não são pessoas consistentes, mas também viver para os prazeres do mundo. É fácil de perceber nas cracolândias, nos bares, nos projetos de vida das pessoas que são suicidas, evidentemente suicidas, que esse projeto de vida não é um projeto de vida, é um projeto de morte. Nós podemos hoje perceber que existem esses dois polos e tentar falar para nós mesmos qual é o ponto de equilíbrio. Qual é o caminho do meio, como diziam os budistas? Qual é o nada em excesso, como diziam os gregos no oráculo de Delfos? Como é que nós podemos equilibrar essas questões? Sem dúvida, como a gente falou no início, o Espiritismo não proíbe nenhuma das alegrias do mundo. Viajar, conhecer o mundo, conhecer teatros, conhecer peças, filmes, nada disso é pecaminoso. Quem fizer isso não vai para o inferno. Podem ficar tranquilos, mas nós somos responsáveis por todos os talentos que a vida nos colocar na mão. Todos. Que uso nós temos dado desses talentos? Que talento que eu tenho, Maurício? Aí, talento é uma palavra que abre para tudo. Tudo. Talento é cada uma das suas capacidades, inteligências, habilidades, cada uma das oportunidades. E para quem achar que não tem nada porque não tem dinheiro, eu posso falar do tempo, que o mendigo mais miserável do mundo tem a grande riqueza de dominar o seu tempo, e o mendigo mais miserável do mundo tem a riqueza de dominar o seu pensamento. Quem manda no nosso pensamento? Quem manda no nosso tempo? Como é que você tem gasto essas coisas? Nós precisamos examinar isso agora. Não é agora, imediatamente, não dá tempo. Nós precisamos examinar isso a cada dia, a cada momento. Você tem um tempo, você tem um dinheiro, você tem um recurso, você tem uma inteligência. O que você tem feito com isso? Ao longo da vida, nós já vimos colegas de classe que sabiam mais matemática do que todo mundo. Vamos supor que fosse ele. Ele também era um outro bom, certo? Os dois bons de matemática na classe. Cada um tinha uma atitude. Esse aqui podia não falar para ninguém, desculpe, para pegar a pior atuação. Ele não fala para ninguém, por quê? Porque ele queria ganhar a medalhinha da melhor nota. O cara era ruim. E esse aqui ajudava as pessoas, dava dicas, dava até cola. Esse cara é legal, certo? O que você fez com o teu talento? O que você tem feito com o teu talento? Essa é a questão fundamental. Deus te deu poderes, Deus te deu possibilidades.
Você tem que inventariar essas possibilidades, fazer uma lista. O que eu posso fazer? Porque é muito fácil falar assim: eu não posso nada. Eu não sou milionário e não sou presidente da república. Daí você fala mal do presidente da república, fala mal dos milionários e fala assim: eu não tenho nada a ver com isso. Só que essa é uma mentira. Essa é uma maneira de você se alienar das possibilidades de Deus. Essa é uma maneira de, como na parábola dos talentos, enterrar os talentos. E sabe o que Jesus falou para aquele servo que enterrou os talentos? Ele chamou ele de servo mau e inútil. Quem enterra os seus talentos é mau e inútil. E aquele que negocia os talentos foi chamado de fabuloso. A ele foram dados mais talentos, mais capacidades. Nós estamos exatamente nessa bifurcação. A nossa história nos compromete. Se nós tivéssemos usado bem os nossos talentos, nós não estaríamos aqui. Mas sempre existe um dia seguinte. Quem está vivo nesse momento de transição da Terra é porque tem uma chance de encontrar o caminho e se libertar. Ninguém ocupa uma cadeira da escola de Deus à toa. Todos nós. O mais terrível dos serial killers que tiver na Terra, se ele está vivo é porque quebrou o computador de Deus, mandaram errado. O que aconteceu? Não tem essa alternativa. Todo mundo que está vivo na Terra está vivo porque tem chance. Tem chance. Os maiores pecadores da história do Evangelho foram Paulo de Tarso, foi o primeiro perseguidor de cristãos, e Maria Madalena. Tem uma história como prostituta. Ambos acabaram a história realizados espiritualmente, emancipados, felizes da felicidade mais pura, portadores da alegria mais legítima, que é de ter vencido as suas próprias limitações. Isso dá alegria para todos nós que estamos tornando a casa do Pai, porque o Pai nos olha à distância, olha nos nossos olhos, leva o que a gente precisa e fala: você é meu filho. Para todos nós, enquanto estamos vivos, temos todas as condições para fazer isso. Mas para isso tem uma condição, como estava na parábola do filho pródigo: nós precisamos cair em si, ter um exame de consciência, conseguir enxergar a nossa vida, a nossa posição espiritual com lucidez, cair em si. E essa expressão é imperdível. Hoje nós somos convidados a nos examinar com lucidez. Você está pronto para cair em si? Se você estiver pronto para cair em si, você pode tomar a decisão maravilhosa da sua existência: tornar a casa